Mas abra sua Bíblia aí em João capítulo 21, e nós vamos ler a partir do verso de número 15 até o 17. Podemos ler juntos, assim, lê, assim, abre a boca, proclama o Evangelho. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Senhor, sim, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreias as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Espera aí, finalzinho do versículo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Antes de eu voltar a esse apacenta as minhas ovelhas, dá uma olhadinha nesse vídeo do Diego Hipólito. É um videozinho com um testemunho dele, e presta atenção que ele vai falar de Deus, presta atenção na carreira. Se você não acompanhou a Olimpíada, não gosta, né? Não fica com raiva não, mas assiste um pedacinho pelo menos. Não vai nem pregar, né? Eu podia parar aí e a gente ir embora, não é não? Deus e os nossos esforços. Ele falou ali, o cara pregou. Você não entendeu, não? Deus e os nossos esforços. Deus vai fazer, mas Deus não ajuda preguiçoso. Não tem na Bíblia em lugar nenhum. Nem na Bíblia do capeta está escrito que Deus ajuda vagabundo. Eu vou dizer que preguiçoso nem o capeta gosta. Nunca um preguiçoso ficou possesso, irmãos, porque é desperdício de demônio. Eu nunca ouvi falar na história que um preguiçoso ficou possesso, porque o diabo é mau, mas não é bobo. Ele vai encher uma pessoa que é preguiçosa? Para quê? Essa pessoa, né? Aí o Diego Hipólito disse: Deus e o esforço. Mas eu não sei se você acompanhou bem, entendeu bem, se é a primeira vez que você vê o vídeo, se você viu a história, mas em 2008, ele caiu de bunda em Pequim. Ele era o favorito, ele era o cara que estava cotado para ganhar a medalha de ouro, Diego Hipólito. Aí, na hora lá de disputar, nervosismo, tensão, ele caiu de bunda no chão e perdeu. Você já saiu de primeira. Depois foi para Londres. Aí Londres ele cai de cara. Perdeu também. Aí depois, então, agora ele vai disputar a Olimpíada aos 30 anos de idade. Que para a Olimpíada não é uma idade favorável. Não é um garotão, né? Apesar de ser um broto novo. Mas para a Olimpíada já está velho, 30 anos. E muita gente secando, e dizendo: não, tem mais gente nova, tem não sei o quê, e tal. O cara já caiu de bunda uma vez, caiu de cara outra vez, e agora vão investir nesse cara. Quem quer patrocinar um cara desse? Quem quer patrocinar um derrotado? Quem quer patrocinar alguém que errou uma vez, errou duas vezes? Aí o Diego Hipólito vai, e consegue romper todas as barreiras, e insiste, e treina, e treina, e treina. E chega lá no Rio. E ele sai com a medalha de prata, ele sai no pódio. Ele sobe no pódio. E ele sai vencedor. E quando eu vi a reportagem mostrando esses detalhes, e fazendo lembrar esses detalhes, 3 perguntas me vieram à mente. Primeira,
Primeira pergunta: você que já caiu de bunda e já caiu de cara, você tentaria de novo? Você tentaria de novo em alguma área da vida? Em algum setor da vida? Você já caiu uma vez? Já caiu duas? Talvez 20, 30 Olimpíadas você já perdeu. Não deu certo. Mas você tem vontade de voltar para o meio de campo? Você tem esperança de subir no pódio e colocar uma medalha no peito ainda? Ou você não acredita mais em você? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: tem alguém que patrocinaria você? Você conhece alguém que investe em quem fracassou? Você conhece alguém na terra? Alguma igreja? Vamos deixar o povo lá fora, vamos mexer com eles lá não. Vamos pensar em nós, como igreja. Você caiu de bunda uma vez, caiu de cara na outra. Já errou para cá, já errou para lá. Você conhece alguém que diria assim: você ainda vai chegar no pódio, e você vai ganhar uma medalha, e você vai marcar a história, e você vai ser um vencedor, será um vencedor. Você conhece alguém que fala isso para você? Você é um burro mesmo, você é um burro. Você já caiu uma vez, já caiu duas, você não presta. Muda de carreira, muda de vida. Está vendo que não dá? Né? Está se esforçando tanto para nada. Sai disso, desiste. Isso é mais comum. Agora alguém chegar para você e falar assim: eu acredito, eu vou apostar em você, eu vou apostar em você, eu vou investir na sua carreira, porque você caiu uma, caiu duas, mas a terceira você não cai. A terceira pergunta que me veio à mente: primeira, se eu teria coragem de competir de novo. Segundo, se eu acharia alguém que investiria em mim. É complexo isso. Terceiro, se eu acredito que Deus acredita em mim. Se eu acredito que Deus me daria outra chance. E se eu acredito que Deus, Ele apostaria de novo, e Ele me levaria de novo a competir as mesmas batalhas. Quais as respostas para essas perguntas? Queridos, nós acabamos de ler um texto que já responde todas elas. Pedro, não sei se todos sabem, porque com esse negócio de procurar Pokémon, tem pouca gente lendo Bíblia. Procura Pedro. Pedro andou com Jesus, viu milagres, Pedro tomava frente, Pedro falava, Pedro se adiantava, Pedro era o cara. Irmãos, o problema nosso é que nós sabemos do final da novela. Se a gente não soubesse do final dessa novela da vida real, a gente jamais apostaria em Pedro. Pedro, aquele cara que tomava a frente, tanto ímpeto, nós iríamos apostar nele. Esse vai ser o cara. Jesus disse: ainda que todos vocês vão me negar, eu vou para a cruz. E aí Pedro disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Irmãos, aí Pedro vai tentando seguir Jesus na hora da crucificação. Com todo respeito, mas não foi um general, não foi o Saddam Hussein, não foi o Sérgio Moro, que se fosse o Sérgio Moro, aí o cara podia tremer, porque o Sérgio Moro, só de falar o nome, alguns já até se trancam. Né? Peraí, pastor, fala esse nome aqui não. Fala no capeta, mas não fala nele, porque você me descobre. Mas não era o Sérgio Moro, era uma ajudante do lar, era uma criada, humilde, simples. Ela chega e disse: Pedro, tu és um deles. Aí Pedro disse: que isso? Estou nessa não, faço parte desse grupo não, conheço esse homem não.
Ele negou Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá apoiando, açoitado, Jesus Cristo sofrendo. Você imagina ele, onisciente, sabendo que o amigão dele disse que não o conhecia. Queridos, pecado para nós é matar, roubar e adulterar. Mas não tem pecado tão horrível quanto negar que somos amigos de Jesus. E aí, dali a pouco, vem uma outra criada. E a outra criada disse: não, você é um deles. Aí, pela segunda vez, Pedro disse: não, vocês estão me confundindo. Eu acho que vocês estão achando que eu sou o João, o Tomé. Isso aí eu estou acrescentando, não está lá na Bíblia, não. Mas pelo jeitão de Pedro, eu não duvido que ele tenha falado: o Filipe é outro, eu sou Pedro. Eu não sou, não. Negou pela segunda vez. Aí, dali a pouco, Pedro se assenta no pátio junto com a turba que queria a crucificação de Jesus. Eles acendem uma fogueira, Pedro senta lá. Já tinha perdido 2 Olimpíadas. Já tinha caído de bunda e de cara. Agora Pedro cai pela 3ª vez. E olha que a 3ª vez foi pior. Porque diz-nos o texto que Pedro começou a praguejar contra Jesus. Pedro foi ficando tão revoltado que ele disse assim, a moça falou para ele: o teu modo de falar é de crente. O teu modo de falar te denuncia. Não adianta você disfarçar que não é, porque quem já foi filho do rei, jamais perde essa identidade da majestade. Não quero discutir teologia com os arminianos, mas eu só quero dizer que quem já foi filho de rei, do rei, não perde a identidade de príncipe. E a moça chega e diz assim: você já foi um deles. Teu modo de falar te denuncia. Aí Pedro começou a dizer: qual é, bicho? Esse cara é doido aí. Isso aí é um loprado qualquer. E começou a praguejar. Ele começou a falar mal de Jesus, está escrito nos evangelhos. Ele disse: esse cara é um biruta. Esse cara é esquisito, não tem nada a ver não. Eu estou noutra. Aí, você não tem um baseado aí não? Vamos cheirar, para com isso. Pedro começou a tentar provar que não era de Jesus. Ele já tinha perdido a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira. Vergonhosamente. Partidas importantes. Era hora de se levantar e dizer: eu sou dele e ele é meu. Querem matá-lo, matem a mim. Mas Pedro nega Jesus. E aí? O que nós faríamos como igreja? Pedro volta para o culto, senta no culto, começa a cantar. E aí o que nós faríamos com ele, sabendo disso? Que oportunidade esse Pedro teria entre nós? Hein? Todo mundo ia olhar para ele dizendo assim: aquele ali, ó, sai fora, presta não, que ele é bandido. Pedro perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira. Pedro, que viu milagres, andou por sobre as águas. Pedro, Jesus curou a sogra dele. Mas eu não vou fazer aquela piada de dizer que ele negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Não vou fazer. Pedro, o que nós faríamos com Pedro? O problema é que a gente sabe do fim da história. Mas se nós não soubéssemos, primeiro, Pedro disputaria outra Olimpíada. Segundo, alguém patrocinaria Pedro. Terceiro, Deus daria outra chance a Pedro. Jesus foi pregado na cruz. Terceiro dia ressuscitou. E ele aparece vivo. E quando então aparece a primeira vez a Maria Madalena, ele disse: corre e anuncia aos meus. Mas eu vou te pedir uma coisa, mulher.
Tem um cara que disputou e perdeu. E eu quero que você fale primeiro para ele que eu ressuscitei. Fala para Pedro. Fala para Pedro. Aí as mulheres anunciam que Jesus ressuscitou, eles não acreditam. E agora então eles estão pescando, João capítulo 21, voltaram à velha vida. Jesus Cristo aparece na praia, os discípulos saem do barco e chegam até Jesus. Perceberam que era Jesus e comem um peixe assado com ele na brasa, e pães. E Jesus chega para Pedro e diz assim: e aí, Pedro? Quer concorrer de novo? Tu me amas? Pedro disse: Senhor, eu te amo. Aí Jesus vira para Pedro de novo e disse: Pedro, você quer concorrer de novo mesmo? Você quer sair daqui da igreja hoje, levantar essa cabeça batida, encher o coração de sonhos, desenterrar toda a esperança que você sepultou na poeira das decepções? Você quer sair daqui hoje para viver a melhor fase da sua vida? Tu me amas? Pedro disse: Senhor, te amo. E Jesus disse: Pedro, pensa bem, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, você viu no texto mais de uma vez, Jesus disse: Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Pedro, eu não estou só restaurando a minha relação com você, eu não estou só te perdoando. Oi, ei, por favor, preste atenção, listem. Jesus não só perdoou a Pedro, como ele colocou Pedro no meio de campo de novo, no time, na equipe. E eu insisto nisso, porque eu já vi um monte de gente dizendo que a pessoa pode ser até perdoada, mas ela jamais pode julgar novamente na equipe. Eu já vi muita gente dizendo isso, até que tiveram problema na sua própria vida ou na sua própria casa. E aí disseram: não, eu vou dar uma chance. Mas quando pimenta era no olho dos outros, não podia. Deixa eu ser sincero aqui. Se ofender alguém, me perdoe. Se você não entender bem, né? Mas que o Espírito Santo ajude. Mas você dizer: não, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Por exemplo, eu não concordo com a bateria de carnaval. Aí perde o filho, e o filho começa a gostar do negócio e vai lá para a nossa escola para ser evangelizado. Aí o pai tem que aceitar. Tem que dizer: eu não concordava mais, sabe? Mas agora ele está servindo ao Senhor. Mas é porque antes não era o filho dele que estava lá, era o filho dos outros. Aí o filho dos outros não pode, é do capeta, do diabo. Não aceito o divórcio. Agora, quando o divórcio acontece dentro da própria casa, aí aceita. Eu não aceito o divórcio de forma alguma, isso não pode entrar na igreja. Agora, quando o divórcio acontece em avalanche dentro de casa, aí muda de opinião. Porque pimenta no olho dos outros é refresco, sabe? Agora, quando é dentro da própria realidade, sabe que tem que fazer de tudo para trazer de novo para dentro do time e para subir no pódio, porque nós estamos aqui numa escola de vencedores. Nós daríamos outra chance a Pedro? Nós daríamos? Irmãos, não. Nós acreditaríamos que Deus daria outra chance? Deus não só perdoou Pedro, mas deu ministério. Ele disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta, volta para o meio do campo.
Eu não sou Pedro, eu estou esquecendo a vergonha que você fez, mas eu estou te dando a chance de voltar para o meio de campo. E aí Pedro vai para o meio de campo. E agora Pedro restaura. Levanta a cabeça. Ele já tinha caído de bunda, ele já tinha caído de cara, ele já tinha caído para fora do ringue. Agora Pedro volta para o meio de campo. Chega na cidade de Jerusalém. E começa a treinar. E ele vai para a academia da oração, e ele reúne com os irmãos, e ele começa a treinar ali, e eles vão reunindo, vão orando, de repente o Espírito Santo lambe aquele lugar, Pedro levanta, prega um sermão, mais de 3.000 pessoas se converteram, 3.000 gols contra o inferno. Quem levou mais de 3.000 pessoas no início da igreja primitiva? Quem fez 3.000 gols contra o inferno? Foi o cara que nós não daríamos uma chance, que nós não patrocinaríamos. Foi o cara que nós não acreditaríamos que Deus o amava tanto. Porque agora acontece o Pentecoste, e aí levanta o Pedro, e ele prega, e mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Queridos, se Jesus tivesse deixado a igreja decidir, aqueles 3.000 não teriam convertidos. Se Jesus tivesse deixado o próprio Pedro decidir, nem o Pedro acreditava mais nele. Mas Jesus é capaz de fazer com que aquele que está caído, ele veio para os enfermos, ele veio para os doentes, ele veio para os que não prestam, ele veio para os fracos, dos quais nós somos os principais. E se alguém acha que não é, é o pior, porque Deus resiste à soberba, mas ele dá de graça aos humildes. E já deixa eu abrir um parêntese aqui, filho, filha. Se você não usa de misericórdia com alguém, saiba que você jamais achará de misericórdia. Vou repetir porque isso é muito sério. Nesse nazismo gospel religioso que graça pelo mundo afora, quantas enfermidades. Eu estou lá em São Paulo há 2 semanas, não sei porquê, fui levado para lá. E comecei a pregar no hotel lá. Confesso, de fato, que não me falta o serviço aqui. Mas eu fui parar lá, irmãos, 21 milhões de habitantes. Eu estou apavorado. Quanta gente na religião que tem talento, que tem condições de subir no pódio, que tem recuperação. Mas disseram para elas, não, você não pode mais, você não pode mais, não tem jeito para você, não tem jeito para você. Agora essa semana eu passei lá de quinta até hoje, cheguei agora na hora do culto, e eu fui em algumas casas, e ouvi pessoas, e o que eu ouço é isso. Eu estava no negócio lá, e aquele negócio lá disseram o seguinte, olha, você cortou o cabelo, então você não pode mais jogar no time. Você usou calça esporte, calça comprida. Calça esporte, acho que nem fala mais hoje, né? É calça comprida. Calça esporte é na época do Elias. É quando a mulher começou a usar calça parecida com calça de homem, era calça esporte. Agora é calça comprida. Aí você não pode mais jogar, você não vai ganhar medalha nenhuma. Você é uma rapariga, você não presta. Você, rapaz, sabe? Querido, eu não estou fazendo apologia ao pecado, preste atenção. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, há uma diferença. Tem uma pessoa que não quer nunca subir no pódio, é uma coisa. Ei, listem. Preste atenção. Tem pessoas que não querem, então essa realmente não quer. Tem pessoas que querem viver mesmo caindo na lama e tal. Agora o Pedro respondeu, eu quero. Eu quero voltar
ao início de tudo e encontrar-me. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero subir no pódio de novo. Quero arrebentar com os inimigos. Eu quero vencer. Tem alguns que não querem, só querem mesmo brincar e tal, né? Aí não quer, não quer. Quem não quer, não tem como ser ajudado. Eu atendo 100 pessoas aqui que não querem, elas querem fazer, né, a gente bobo. Então elas não querem ser ajudadas, elas querem fazer gente boba, aí não tem como. Agora, quando a pessoa quer, Jesus diz: você quer, Pedro? Você quer? Aí Pedro disse: Senhor, o que eu mais quero é voltar para o time. Pedro, tu queres? Ele disse: eu quero. Mas quem vai me dar uma chance? Pedro, você quer? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu quero. Ele disse: Pedro, então vem. Tão simples, tão simples. Vem para o time. Irmãos, a Bíblia está cheia de histórias assim. Por que não dizer, vou parar só no Pedro, que caiu de bunda, caiu de cara, e caiu para fora do ringue, do tatame? Deixa eu te falar de outros. Davi não perdeu medalha, não? Davi pegou a mulher do cara lá, irmãos. Davi assistiu o primeiro Big Brother da história. Antes do Bial, o Davi assistiu o primeiro Big Brother, a Batseba tomando banho. E ele não só assistiu, como ele, como rei, mandou buscá-la. Eu não sei se ele arrastou, eu não sei se ela também estava querendo, né? Eu não sei se as duas partes assim concordaram, tanto ela queria como ele queria, mas o Davi caiu, né? Engravidou a Batseba, ou para os clássicos, a Betseba. Mas o Bate, eu sei que ela transou com o cara. Aí na hora que ela está embuchada, aí chega o marido dela, ele manda buscar o marido na guerra, manda o marido deitar com ela para ver se dava uma saída, dizendo que o filho era do cara. Mas o cara era mais fiel do que Davi. E o cara disse: não, eu não posso deitar com a minha mulher enquanto o nosso povo está em guerra. Aí Davi encheu o cara de cachaça, segundo erro. Cúmplice de uma bebê, mas deu um porre no cara. E falou: agora esse cara vai para casa. Ele deu um boa noite Cinderela para o cara. Aí nasceu Boa Noite Cinderela. Aí o cara não foi para casa deitar com a mulher. Aí Davi falou: só tem um jeito. Coloque ele na linha de frente da batalha. Mandou um bilhete para Joabe, que estava liderando o pelotão na guerra, e falou: coloca Urias na frente da guerra, e põe bem na frente, assim, mas bem destaque, dá uma camisa para ela e para ele, assim, aquele negócio com tiro ao alvo, com aquela roda no meio, pé do coração, assim, né? Diz assim: aqui, e manda ele na frente, assim. Aí Urias foi, e Urias morreu. Davi engravidou Batseba, perdeu a medalha. Davi mandou matar Urias, perdeu a medalha. Aí Deus falou: tira o livro de Salmos da Bíblia. E nunca mais fala nesse cara. Foi isso. Natã foi na casa dele. Natã era um dos treinadores. Natã era um dos técnicos. Aí Natã disse: Davi, resumindo a história, você pecou, cara, você pecou. E aí? Ele disse: realmente pequei contra Deus. Aí Natã falou: o Senhor já te perdoou. Perdoou? Então estou perdoado? Tá. Mas eu perdi o reino. Perdeu não. Você vai voltar para a sua posição original. Você continua sendo rei na história. E o livro que você escreveu continua nas Sagradas Escrituras, para inspirar muita gente,
Porque quando eu perdoo, eu não perdoo em parte, eu não perdoo um pedaço, eu não perdoo alguns pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A suficiência da cruz, irmãos. Me permitam. Esse é um assunto que precisa ser insistido. Suficiência da cruz. Quando Jesus morre na cruz, Ele está pagando o preço absoluto de todos os pecados. E quem se arrepende, não recebe perdão. Semelhança das Casas Bahia. Eliel, estou fazendo propaganda, mas merchandising. Não é parcelado, é perdão imediato. Você vem à cruz, e quando vem à cruz, não importa quais sejam os seus pecados e quais sejam, imediatamente você se torna mais alvo do que a pura lã. Mas eu não tenho que fazer uma anamnese, eu não tenho que retroceder ao passado, fazer uma hipnose gospel, eu não tenho que fazer um retrocesso ao meu tarado avô, eu não tenho que remir os pecados. Não! Isso é comércio gospel. Isto é comércio para aumentar a dor e o sofrimento. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve. Quem coloca fardo pesado nas pessoas é a religião. Jesus coloca um fardo leve, porque foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ele não pagou só meus pecados do passado. E olha que preste atenção, você vai escandalizar, não interessa se você não acredita, não interessa, querido, interessa que está escrito: Jesus não pagou só os pecados que eu fiz, Ele pagou os que eu faço, e Ele pagou os que eu ainda farei. Você diz então, pastor, cai na gandaia. Não, querido, o amor é tão grande que constrange. Você sabe por que muitos vão se reprimindo, história igual um vulcão? Porque não sabem o que é o amor. Quem vive a religião pela obrigação tem um vulcão que causa explosão. Quem vive a religião por obrigação tem um vulcão dentro de si que causa uma explosão de lama. Agora, quem entende o fascinante amor de Jesus Cristo peca, mas cada vez quer pecar menos, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Nós não fazemos porque é proibido, nós não fazemos porque o amamos. E aí vem um bando de gente dizer: a missão não tem doutrina, a missão pode tudo. Pode tudo. Timaia, só não pode dança homem com... O Timaia era contra o Timaia ia ser preso, hein? O Timaia ia ser preso. Ele não gostava, não. Mas, querido, ei, o senhor que é mais velho, a senhora que é mais velha, eu encontrei um pai essa semana, e ele disse: pastor, perdi meus 3 filhos. Já tentei quebrar computador, já tentei não sei o quê, já tentei. Ganhou nada. Porque não se ganha com imposição, se ganha com amor. É o amor. Quando você entende o grande amor de Deus revelado na cruz, mandando Jesus Cristo,
Sabe, Davi não só foi perdoado, Davi foi colocado no trono. Deixa eu falar mais um. A Bíblia está cheia de erro dos heróis. Deixa eu te falar, é legal a Bíblia não esconde, a Bíblia não esconde. Uma das coisas mais lindas na Bíblia, irmão, se a Bíblia escondesse o erro dos heróis, né, dona Wanda? Nós íamos entrar numa frustração, porque nós íamos dizer, como é que esses caras não erraram e nós erramos? Se a Bíblia não contasse do erro dos heróis, nós íamos entrar em depressão, porque nós erramos, como é que eles não erraram? Mas eles erraram. Davi errou, e Jesus não deixou de ser chamado o filho de Davi, a raiz de Judá. Deus falou, não, vão trocar o nome. Esse nome é maldito. No passado tinha um negócio de nome maldito, né? Tinha nomes que tinham que ser trocados. Tinha gente em cartório de trocar nome. Era um modismo religioso, porque se o seu nome não era legal, aí tinha que trocar o nome para ser abençoado. Houve uma palhaçada dessa no passado. Mas Jesus não trocou o nome. Jesus, filho de Davi. Ele engravidou a Batseba, mandou matar Urias, mas ele foi totalmente perdoado. E eu tenho honra. Jesus está dizendo isso, eu tenho honra de ser filho de Davi. Outro que perdeu medalha, outro Hipólito da Bíblia, Abraão. Gente, quantas vezes Abraão perdeu a medalha? Quantas vezes? Disputou Olimpíadas na vida, e quantas vezes ele perdeu? Ele começou perdendo, lembra? Deus falou assim, aí, vou ajudar a turma do Pokémon. Deus disse, Abraão, deixa a sua terra e a sua, deixa a sua terra e a sua, ele deixou? Não, ele levou Ló, o sobrinho, porque Deus tinha prometido a ele dar um filho, e ele não acreditou que Deus ia dar um filho a ele, então ele leva Ló para ser um filho adotivo. Depois ele tenta fazer do Eliezer, que era o seu escravo, o filho adotivo, e depois ele transa com Agar, para poder arrumar um filho postiço. 3 vezes ele tentou arrumar um filho, porque Deus tinha dito, eu vou te dar uma medalha de ouro. Ele não acreditou. Aí primeiro ele leva o Ló, depois ele leva o servo Eliezer, e depois ele tenta com Agar. Com Agar foi feio, irmãos, ele não caiu de bunda. Com Agar ele caiu com tudo. E aí? Deus falou, Abraão, está fora, está fora. Davi, Deus disse, esse é um cara segundo o meu coração, homem segundo o coração de Deus. Abraão, pai da fé. Está na Bíblia a história dele. Deus falou, Abraão, você está com 100 anos, ninguém vai investir em você. 100 anos, 100 anos. Sua mulher tem 90, mas eu sou o Deus dos Hipólitos. Eu sou o Deus que patrocina a vitória de quem perdeu. Eu sou o Deus que investe em quem ninguém acredita mais. Eu sou o Deus daqueles que já caíram, mas querem levantar e ficar de pé. Eu sou o Deus que dá uma outra chance. Abraão, 100 anos, você vai ter uma medalha de ouro pendurada no seu peito. E o nome dela é Isaque, o filho da promessa do seu sangue, do seu sangue. Quantos, irmãos? Quantos? Poderia aqui ler uma lista enorme. Abraão, Davi, né? O Sansão, Moisés, Noé, Gideão, Raabe, tudo perderam medalhas. O Sansão, irmãos, Sansão foi treinado desde piquititim.
Desde pequititinho ele foi treinado para ser medalhista. Só que tinha que ter uma disciplina, como todo atleta. Não podia tomar bebida forte, não podia cortar o cabelo, é um voto de Nazireu, e não podia tocar em mortos. Mel, moda e medo. 3 princípios para ele ser o medalhista. Ele quebrou os 3. Sansão perdeu as medalhas, irmãos. Estava lá na casa da Dalila, aquela vagabunda sem vergonha. Ô mulher preguiçosa, nem para cortar o cabelo dela ela prestou. O pessoal às vezes pega uns negócios na Bíblia assim, e pega pela metade, diz assim: quem cortou o cabelo de Sansão? Aí o pessoal diz: Dalila. Gente, é que a mulher era tão lambisgoia que nem para isso ela prestou. Ela chamou um pessoal que sabia cortar. Não foi ela que cortou o cabelo dele, não. Ela só fez ele dormir no colo dela. Aí cortaram as tranças do Sansão. Aí o Sansão ficou cego, amarrado, rodando o moinho. E aí? Tem outra chance para esse cara? Você daria outra chance para ele? O cara está cego, rodando o moinho. O cara está no templo do Dagon, inimigo de Deus. Aí o Sansão está lá. Ele chama um garotão, treinador dele, na partida da medalha, foi um garoto. Ele falou: garoto, me dá aí umas orientações. Me mostra onde estão as colunas. Esse negócio de coluna, irmão, sempre foi um negócio. Sempre que alguém segurou nas colunas, caiu. Quem entende mistério, sabe o que eu estou falando. Tem gente que joga bola preta no meu nome por causa disso. E eu estou vivo. A maioria não vai rir porque não sabe o que eu estou falando, mas o negócio de coluna é um negócio sério. Aí Sansão falou: me mostra as colunas aí, cara, onde tem as colunas do templo. Aí o treinador disse: tem uma aqui, tem uma aqui. Sansão foi lá, falou: Deus, me dá mais uma chance. Eu quero a medalha de ouro. Deus falou: é com você agora. Você fez sua parte, se arrependeu. Eu vou fazer a minha, restaura a sua força. E ele pegou aquelas colunas, e ele fez mais no resto da sua vida, do que ele fez em toda a sua carreira. Ele ganhou mais no resto da vida, do que ele ganhou em toda a sua carreira. A verdade, irmãos, é que a Bíblia está cheia de histórias de Hipólitos, Daniel e Hipólito, pessoas que caíram, pessoas que perderam, pessoas que erraram, né? O que dizer de Moisés? Moisés, Deus fala: Moisés, fala para a rocha. Moisés perde a medalha, ele mete a vara na rocha. Noé, quando desce da arca, estava no estresse tão grande, que ele bebeu tudo, ainda ficou peladão lá, causou um problema para a família. Agora leia Hebreus 11. Em Hebreus 11 tem uma lista de quem subiu no pódio e ganhou medalhas de ouro. Está lá Noé, Gideão, está lá Sansão, todos ganharam medalhas de ouro. Vamos ficar de pé.